Quantas associações temos hoje em Joinville, Marco? Hoje nós temos a média de 120 associações, tá, de moradores. Então, e como eu falei no começo da nossa fala, menos de 10% hoje estão regularizadas. Então é um índice muito baixo, né? Então a nossa meta aí nesse primeiro ano é fazer com que pelo menos uns 50%, tá, nós consigamos aí atingir. Tá? Nesse primeiro ano a gente conseguindo uns 50% elas estando regularizadas na parte de documentação, já é um avanço, né? Porque aí no próximo ano, enquanto estamos trabalhando aqueles outros 50%, já tem esse primeiro 50% que já estão regularizados, que já pode trabalhar no sentido de captar recursos, né? Ajudar a elaborar projeto, aí, então já são passos que a gente vai ter que ter um pouco de paciência, todos vem conversado com os presidentes, e essa paciência ela faz parte desse processo agora, porque ficou tantos anos, no caso ali, esse segmento de certa forma meio que abandonado, sem suporte nenhum, que não é da noite para o dia que a gente vai regularizar. Então isso é muito importante a gente colocar, que a UJAM também não veio para fazer milagre, né? A UJAM veio com o propósito de dar esse suporte, né? Tanto é que hoje nós oferecemos um serviço de contabilidade gratuito. Por que gratuito? Quando o presidente que foi realmente ali, e hoje foi eleito realmente ali na Associação de Moradores lá no Nossa Senhora Aparecida, no bairro Petrópolis, digo isso como uma experiência que estive lá. A Associação de Moradores ela depende de um evento já para ter um recurso, a não ser que haja uma mensalidade, que eu acho muito importante isso, quero deixar claro aqui para vocês que estão escutando, participarem, serem sócios da associação de vocês. Só que a contrapartida é ter a associação ter a transparência com a comunidade, oferecer algum curso, algum benefício que a comunidade realmente venha a ter esse retorno, né? Concordo com cada um que fala, mas eu não vou só contribuir porque eu não tenho retorno. Isso realmente é importante, é por isso que a associação ela tem que ser ativa, tá? Então, colocar aqui que a mensalidade é importante, porque às vezes aquelas pequenas reformas que uma associação precisa fazer, ela não ficar dependendo do poder público. O Pires na mão, pedindo isso, pedindo aquilo, enquanto que aquela mensalidade, uma vez ela, vamos supor, eu vou estar como exemplo, tá? Que nós estamos implantando na nossa comunidade. Nós estamos colocando ali hoje R$10 por família, descontado na conta de energia elétrica, tá? Para não ter aquela pessoa para receber, porque como disse, é um voluntário, então ele teria que tirar um tempo dele para ir de casa em casa, isso fica difícil. Então nós estamos fazendo um convênio com a Celeste, e esses R$10 vem com uma contribuição espontânea, tá? Descontado lá na conta de energia. E isso vai para o banco, onde aparece um extrato, tá? E esse extrato então ele é colocado mensalmente num painel na própria associação, para ver quanto tem de receita, quanto entrou, onde foi gasto, discriminar onde foi gasto realmente ali, para a comunidade sentir essa transparência, tá? E através dessa transparência que o negócio vai evoluindo. Então essa contribuição é importante, porque, volto a dizer aqui, essas pequenas reformas que a associação precisa da sua manutenção, ela não precisa ficar com o Pires na mão, mendigando isso. Então a própria comunidade, ela junta, ela consegue fazer acontecer, e só quem vai ganhar é você, aí da comunidade, realmente ali, que vai ver que a associação está funcionando, que a qualidade de vida, no caso ali que a associação está tentando propor, isso vai acontecer com o passar do tempo. Mas essa união depende da associação e de você. Então, porque a associação é uma associação de moradores, tá? Isso é importante, a associação de moradores. Uma associação que foi criada para que a comunidade venha participar, assim como você também vai criticar, mas também venha dar sugestão. O que pode, quando a cobre da sua associação, quando são as reuniões com a comunidade. Cobre, tá? Para que realmente ali você possa lá e se manifestar, assim, eu acho que isso poderia melhorar, então isso você tem que deixar bem claro. Mas você tem que cobrar. Agora, se a gente ficar só sentado e criticando, a própria associação não vai para frente, porque ela acha que está bom. Tá? Então essa participação sua é importante realmente ali para ajudar a crescer a sua associação. Nos procurem, tá? Veja pelo menos como funciona o JAM. Não tire decisões precipitadas, tá? Conclusões precipitadas. Primeiro, venha, conheça como funciona o JAM,
tá? E depois você então avalia se vale a pena ou não. Eu tenho certeza que uma vez você credenciado ao UJAN, tá? Volto a dizer aqui, gente, fique bem claro, não vamos fazer milagre. A UJAN é uma parceira aí para sua associação. Então, por isso, você também tem que fazer sua parte, tá? Então, queremos aqui que esse casamento, que essa união aconteça, mas de forma bem bacana, bem sincera. E só quem vai ganhar com isso, eu volto a dizer, é a sua comunidade lá na ponta, tá? Com uma associação organizada. Uma sede como exemplo é do Santa Helena, do meu amigo Telmo. É uma sede hoje que é um espaço físico espetacular, né? Que hoje, se você quiser fazer ali um aniversário, um noivado, ou até mesmo um casamento, hoje ela é uma sede que tem essa condição, tá? Então eu parabenizo ali a diretoria do Santa Helena, do Telmo. É uma diretoria hoje que tem em torno de 200 a 300 sócios, tá? Entendeu a importância de ter o sócio. Mas por que eles se associaram? Eles se associaram porque viram que a associação deles está funcionando. Então ela, de um discreto, eles deram crédito para ela, tá? Então isso é a importância ali. Eles fizeram acontecer, uma diretoria ativa, e com isso só quem ganhou foi a comunidade ali de Santa Helena. E assim como a deles, a sua também pode ganhar. Basta você também participar e querer.